As visões de João na ilha de Patmos. Este é um resumo cronológico de todo o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito por João, que recebeu uma série de visões misteriosas, criaturas estranhas e profecias assustadoras sobre o que acontecerá antes do fim do mundo. João foi exilado em uma pequena ilha chamada Patmos quando, de repente, ouviu uma voz poderosa atrás dele. Ao se virar para ver quem falava, ele viu algo que o aterrorizou tanto que a Bíblia diz que caiu como morto. Ele viu uma figura com olhos como chamas de fogo, pés como bronze reluzente, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Esse ser sobrenatural se identificou como Jesus Cristo ressuscitado. Talvez você se pergunte, por que Jesus aparece tão diferente das pinturas e imagens comuns? Essas características são apenas símbolos ou Jesus realmente tinha uma espada saindo da boca? Logo entenderemos. Jesus entregou a João mensagens pessoais para 7 igrejas localizadas em uma região que hoje corresponde à Turquia moderna. Depois disso, revelou a João múltiplas visões de eventos que aconteceriam antes do fim do mundo. O trono celestial. No capítulo 4, João descreve uma visão quase impossível de expressar em palavras humanas. Ele viu um trono no céu, e alguém sentado sobre ele. A única maneira de João descrever essa figura foi comparando-a a pedras preciosas, jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris com aparência de esmeralda e 7 candelabros de ouro. Mas então as coisas ficaram ainda mais extraordinárias. João viu 4 criaturas celestiais ao redor do trono. Elas não eram como os anjinhos de estátua que costumamos ver, cada uma tinha olhos por todo o corpo, 6 asas, e aparência de leão, bezerro, homem e águia. Esses seres nunca dormiam, e louvavam a Deus dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Junto deles, 24 anciãos se prostravam e lançavam suas coroas diante do trono. E milhares de anjos também adoravam a Deus. Tudo estava em perfeita harmonia, até que João viu algo na mão direita de Deus. Um livro, ou rolo, selado com 7 selos de cera. Uma voz celestial perguntou: Quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Mas ninguém respondeu. João começou a chorar amargamente, pois sabia que esse livro era importante, o que traria os primeiros 7 juízos divinos sobre a terra. Naquela época, rolos selados eram usados em transações de propriedade. O selo representava o direito de posse de algo. Muitos estudiosos acreditam que este rolo representa a escritura da terra, ou seja, o título de posse do mundo. Até aquele momento, a Bíblia diz que Satanás era o governante deste mundo, o Deus desta era. Por isso, João chorava: se ninguém fosse digno de abrir o rolo, Satanás reinaria para sempre. Mas então um anjo lhe disse: Não chores. O leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro. João levantou os olhos, mas, em vez de ver um leão poderoso, viu um cordeiro como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos. Esse cordeiro era Jesus Cristo, que havia sido sacrificado pelos pecados da humanidade. Os 7 selos e os 4 cavaleiros. Jesus, o cordeiro, começou a abrir os selos, e cada um deles revelou um novo acontecimento. Primeiro selo: surgiu um cavaleiro em um cavalo branco, com um arco, conquistando o mundo. Muitos pensam que é Jesus, mas na verdade é o Anticristo, um falso salvador que dominará as nações. Segundo selo: apareceu um cavaleiro em um cavalo vermelho, trazendo guerra e violência sobre toda a terra. Terceiro selo: um cavaleiro em um cavalo preto, símbolo da fome e escassez. Quarto selo: um cavaleiro pálido, chamado Morte, e o inferno o seguia. Eles receberam poder para matar 1/4 da população da terra por meio de guerras, fome e doenças. Muitos estudiosos relacionam esses eventos a grandes guerras mundiais, especialmente a Segunda Guerra, em que um governo tenta dominar o mundo, resultando em conflito global, fome e morte em massa. O quinto selo mostrou as almas dos mártires que morreram por sua fé em Jesus, clamando por justiça sob o altar de Deus. Eles receberam vestes brancas, símbolo da pureza e justiça divina. Mas o sexto selo trouxe um terror ainda maior. Um grande terremoto abalou a terra, o sol se tornou negro, a lua virou vermelha como sangue, e as estrelas caíram do céu. O planeta inteiro tremeu diante da ira de Deus. As 7 trombetas e as pragas sobre a terra. Quando o 7º selo foi aberto, algo surpreendente aconteceu. O céu ficou em silêncio por cerca de 30 minutos. Esse silêncio celestial representava a tensão antes de um grande acontecimento, como o mar que recua antes de um tsunami. Logo, 7 anjos receberam 7 trombetas,
cada uma trazendo um novo julgamento sobre a terra. O número 7, em toda a Bíblia, representa plenitude e cumprimento, assim como Deus criou o mundo em 7 dias. Essas 7 trombetas simbolizam o cumprimento total do plano divino sobre o mundo. A primeira trombeta. Quando o primeiro anjo tocou a trombeta, granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 de todas as árvores e toda a grama verde foram queimadas. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançado no mar. O resultado foi devastador. 1/3 dos mares se transformou em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. A terceira trombeta. Quando o terceiro anjo tocou, uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre 1/3 dos rios e fontes de águas, tornando-as amargas. Essa estrela foi chamada de absinto, e muitos morreram por beber das águas contaminadas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou, e 1/3 do sol, da lua e das estrelas escureceu. A terra mergulhou em trevas parciais, e o dia perdeu 1/3 de sua luz. Esses primeiros 4 toques já foram terríveis, mas o próximo seria o mais assustador de todos. A quinta trombeta, o abismo é aberto. Quando o quinto anjo tocou sua trombeta, uma estrela caiu do céu e recebeu a chave do poço do abismo, o mesmo abismo onde os demônios são aprisionados. Quando a estrela abriu o abismo, subiu uma fumaça espessa que escureceu o sol e o ar. Dessa fumaça saíram criaturas demoníacas em forma de gafanhotos, com coroas douradas, rosto humano, cabelos de mulher, dentes de leão e caudas de escorpião. Esses seres receberam poder para atormentar os homens por 5 meses, mas sem matá-los. As pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Esses gafanhotos simbolizam demônios libertos do abismo, trazendo tormento espiritual e físico. A sexta trombeta, os 4 anjos do Eufrates. Quando o sexto anjo tocou, 4 anjos caídos, presos junto ao rio Eufrates, foram libertos. Eles receberam poder para matar 1/3 da humanidade. João viu um exército de 200 milhões de cavaleiros. Os cavalos tinham cabeças como de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Com essas 3 pragas, 1/3 da população da terra foi destruído. Mesmo assim, os homens não se arrependeram de suas más obras, nem deixaram seus ídolos. Capítulo 7, o selo dos 144.000. Antes que a 7ª trombeta fosse tocada, João viu 144.000 pessoas seladas por Deus, 12.000 de cada tribo de Israel. Esses servos foram separados e protegidos pelo Senhor. João também viu uma multidão incontável, de todas as nações, raças e línguas, vestida de branco e com palmas nas mãos, louvando a Deus diante do trono. Um dos anciãos explicou que essas pessoas vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A 7ª trombeta, o reino de Cristo anunciado. Quando o 7º anjo tocou sua trombeta, o céu se encheu de vozes, proclamando: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O templo de Deus foi aberto no céu, e João viu a arca da aliança. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivas se seguiram. A partir daí, começa uma nova série de visões, a luta entre o bem e o mal, o surgimento da besta, e a vitória final de Cristo. O dragão, a besta e o anticristo. Depois das 7 trombetas, João teve outra visão extraordinária. Ele viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, pronta para dar à luz. De repente, apareceu outro sinal. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Com sua cauda, o dragão arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. Ele se colocou diante da mulher, para devorar o filho assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho homem, que governaria todas as nações com vara de ferro, uma clara referência a Jesus Cristo. Mas o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, enquanto a mulher fugiu para o deserto, onde Deus preparara um lugar para protegê-la por 1260 dias. Espadas cruzada a batalha no céu. Houve então guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão, identificado como Satanás, a antiga serpente, o enganador do mundo inteiro, foi derrotado e lançado à terra, junto com seus seguidores. Uma grande voz no céu declarou: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo.
Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. Satanás, furioso, perseguiu a mulher e sua descendência, todos os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Dragão, a primeira besta, o anticristo. Depois, João viu subir do mar uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas. O dragão lhe deu seu poder, trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou e adorou a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, por 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, perseguindo os santos e os fiéis. A besta representa o anticristo, um líder mundial que enganará as nações com sinais e promessas de paz, mas trará opressão e idolatria. Serpente, a segunda besta, o falso profeta. Depois João viu outra besta, que subia da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa segunda besta exerce toda a autoridade da primeira, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ela realiza grandes sinais, até fazer descer fogo do céu. Por meio de engano, manda construir uma imagem da besta, e dá poder para que essa imagem fale e faça morrer quem não a adorar. Ela também obriga todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar nem vender. O texto conclui com um dos versículos mais famosos da Bíblia. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Pois é número de homem, e seu número é 666. Apocalipse 13h18. Cru, o cordeiro e os 144.000. Logo depois, João viu o cordeiro, Jesus Cristo, em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000 pessoas, que tinham o nome de Deus escrito em suas testas. Eles cantavam um novo cântico diante do trono e dos anjos. Eram chamados de puros, pois seguiam o cordeiro aonde quer que ele fosse. Então João viu 3 anjos voando pelo meio do céu. O primeiro proclamava o evangelho eterno, dizendo: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O segundo anunciava a queda de Babilônia, a grande cidade da corrupção espiritual. O terceiro advertia contra adorar a besta e receber sua marca, dizendo que os que o fizessem beberiam do vinho da ira de Deus. A colheita da terra. João viu então uma nuvem branca, e sobre ela estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro e uma foice afiada. Um anjo clamou: Lança tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. Assim, o Filho do Homem ceifou a terra, símbolo do fim dos tempos, quando Deus colherá as almas dos justos e dos ímpios. Outro anjo colheu as uvas da ira de Deus e as lançou no lagar do furor divino, e o sangue correu até a altura dos freios dos cavalos, por cerca de 300 quilômetros, uma imagem aterradora do juízo final. As 7 taças da ira de Deus e a queda de Babilônia. Depois das trombetas e das bestas, João viu 7 anjos com 7 taças, as quais continham as últimas pragas, pois nela se completava a ira de Deus. O céu estava cheio de majestade e temor, e os anjos saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, com faixas de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes deu a cada anjo uma taça de ouro cheia da ira do Deus vivo, e o templo se encheu de fumaça pela glória do Senhor. A primeira taça, as úlceras malignas. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra. E surgiram úlceras malignas e dolorosas nos homens que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. A segunda taça, o mar em sangue. O segundo anjo derramou sua taça no mar. E este se tornou em sangue, como de um morto. E todo ser vivente no mar morreu. A terceira taça, os rios e fontes. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas. E elas se tornaram sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras. Por que julgaste essas coisas? Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas. E tu lhes deste sangue a beber, é o que merecem. A quarta taça, o sol abrasador. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor. Mas blasfemaram o nome de Deus. E não se arrependeram para lhe dar glória. A quinta taça, trevas sobre o reino da besta. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se tornou em trevas.
Os homens mordiam a língua de dor. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e feridas. Mas não se arrependeram das suas obras. A sexta taça, o caminho para o Armagedom. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. E as suas águas secaram. Para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Então João viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles são espíritos de demônios, que operam sinais. E vão aos reis da terra para reunir todos para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Esses espíritos reuniram os reis e seus exércitos no lugar chamado em hebraico Armagedom. A sétima taça, o grande terremoto. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. E ouviu-se uma grande voz do templo do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Tão forte que nunca houve igual desde que há homem sobre a terra. A grande cidade, Babilônia, foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. As ilhas fugiram, os montes não foram achados. E grandes pedras de granizo, pesando quase 30 quilos, caíram sobre os homens. Mas ainda assim, blasfemaram contra Deus. Por causa do terrível castigo. A queda de Babilônia, a grande Meretes. Depois, um dos anjos levou João para o deserto. E ele viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e impurezas da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. O mistério da mulher e da besta. O anjo explicou a João que a mulher representava a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a besta sobre a qual ela se assentava representava reinos e poderes terrenos sustentados por Satanás. As 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda virá por pouco tempo. A besta que era e já não é, ou seja, o poder satânico revivido, será o 8º e irá à perdição. Os 10 chifres são 10 reis, que receberão poder juntamente com a besta e farão guerra ao cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão os chamados, eleitos e fiéis. A destruição de Babilônia. Deus colocou no coração desses reis o desejo de destruir a própria Babilônia, para cumprir os seus desígnios. Eles a odiarão, a deixarão desolada e nua. Comerão a sua carne e a queimarão no fogo. E um anjo poderoso clamou: Caiu! Caiu Babilônia, a grande. Tornou-se morada de demônios e refúgio de todo espírito imundo. As nações se embriagaram com o vinho da sua fornicação. E os reis da terra se enriqueceram com o luxo da sua impureza. Mas outra voz do céu disse: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não recebas das suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou das suas iniquidades. O retorno de Cristo, o milênio e o juízo final. Após a queda de Babilônia, João ouviu no céu uma grande multidão proclamando com voz poderosa: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua fornicação, e vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. E novamente disseram: Aleluia! E a fumaça da sua destruição sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Aleluia. Então, uma voz veio do trono, dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos. E vós que o temeis, pequenos e grandes. Pomba às bodas do Cordeiro. João então ouviu algo semelhante ao som de muitas águas e trovões poderosos, dizendo: Aleluia. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. E demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E a sua esposa já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, puro e resplandecente,
que são as justiças dos santos. O anjo disse a João: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. João caiu aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo o impediu. Não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Espadas cruzada, o cavaleiro do cavalo branco. Então João viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Em sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos. Vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada. Para ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa tem escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Caveira derrota da besta e do falso profeta. João viu um anjo em pé no sol, clamando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais a carne dos reis, dos capitães, dos poderosos, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. E a carne de todos, livres e servos, pequenos e grandes. Então a besta e os reis da terra reuniram-se para guerrear contra aquele que estava assentado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que fazia sinais diante dela e enganava os que receberam a marca da besta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca de aquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Coroa o reinado de 1000 anos, o milênio. Então João viu um anjo descer do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E o amarrou por 1000 anos, lançando-o no abismo, que foi fechado e selado sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Anjo bebê os santos reinando com Cristo. João viu tronos, e neles se assentaram aqueles a quem foi dado poder para julgar. E viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam a sua marca na testa nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele 1000 anos. Fogo a batalha final e o juízo do grande trono branco. Quando os 1000 anos se completarem, Satanás será solto do seu cárcere. E sairá para enganar as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para ajuntá-las para a batalha. O número delas será como a areia do mar. Elas subirão sobre a largura da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Mas descerá fogo do céu e as consumirá. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. E será atormentado dia e noite para todo o sempre. Balança o juízo final. João então viu um grande trono branco. E aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e também o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar devolveu os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os seus mortos. E cada um foi julgado conforme as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O capítulo 10, João é instruído a comer um pequeno pergaminho, recebendo conhecimento para continuar profetizando. No capítulo 11, conhecemos 2 testemunhas de Deus que pregam em Jerusalém, realizando grandes milagres, mas são mortas após 3 anos e meio. Depois, ressuscitam após 3 dias e meio e são levadas ao céu, enquanto Jerusalém sofre um terremoto violento.
O sétimo toque de trombeta nos transporta de volta à sala do trono de Deus, onde se proclama: os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Do capítulo 12 ao 13, João vê uma visão de uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas, prestes a dar à luz, enquanto um dragão de 7 cabeças e 10 chifres tenta devorar seu filho. Este dragão representa o diabo, e o filho é Jesus Cristo. A mulher simboliza Israel. O capítulo 13 descreve a besta, o falso profeta e a marca da besta, mostrando o domínio do anticristo na terra. O capítulo 14 mostra os 144.000 judeus como os primeiros a seguir Jesus durante o reinado do anticristo, proclamando o evangelho ao mundo. Nos capítulos 15 e 16, 7 anjos derramam 7 taças, trazendo os juízos finais, feridas, mares e rios transformados em sangue, sol escaldando a humanidade, trevas e dores extremas no reino do anticristo, até terremotos e granizo destruírem a terra. No capítulo 17, uma mulher má monta a besta escarlate, influenciando reis e a terra. No capítulo 18, um anjo destrói o império do anticristo com fogo. O clímax ocorre no capítulo 19. Jesus retorna com um exército de cristãos para derrotar Satanás, o anticristo e o falso profeta. Satanás é preso no abismo por 1000 anos, durante os quais Cristo reina na terra. Após esse período, Satanás é solto brevemente para tentar a humanidade. Finalmente, ocorre o grande juízo do trono branco. Todos os que não creram em Jesus são lançados no lago de fogo, enquanto os que creram entram em uma eternidade com Deus. Nos capítulos 21 e 22, João vê a nova Jerusalém descendo do céu sobre a nova terra, onde o mundo espiritual e físico se tornam um só, e todos os que amaram a Deus desfrutam de sua presença para sempre. E assim, completamos nosso cronograma do Apocalipse.